Está no ar Momento de Reflexão. Apresentação Paulo Vaz. Oi, Riva, bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes do Manhã da Gospel, aqui na Gospel FM, a rádio que está transmitindo vida. Graças a Deus estamos chegando para mais um momento de reflexão. Sempre uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Claro que antes tem a perguntinha básica, porém essencial. Você já sorriu hoje? Não ainda? Então começa agora, porque Jesus te ama e Ele te ama muito, de uma maneira toda especial. Alemanha, início do século XX. Durante uma conferência com vários universitários, um professor da Universidade de Berlim desafiou seus alunos com a seguinte pergunta: Deus criou tudo que existe? Um aluno valentemente respondeu: sim, Deus criou tudo que existe. O professor novamente perguntou: Deus criou tudo? Sim, senhor, respondeu o jovem. O professor continuou: se Deus criou tudo, então Deus fez o mal, pois o mal existe. E partindo do preceito de que nossas obras são um reflexo de nós mesmos, então Deus é mau. O jovem ficou calado diante de tal argumento e o professor, feliz, se regozijava de ter provado mais uma vez que a fé era um mito, que Deus não existe. Um outro estudante levantou a mão e disse: professor, eu posso fazer uma pergunta? Lógico, foi a resposta. O jovem ficou de pé e perguntou: professor, o frio existe? Que pergunta é essa? Lógico que existe. Ou por acaso você nunca sentiu frio? O rapaz respondeu: de fato, professor, o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos o frio, na realidade, é a ausência de calor. Todo corpo ou objeto é suscetível de estudo quando possui ou transmite energia. O calor é o que faz com que este corpo tenha ou transmita energia. O zero absoluto é a ausência total e absoluta de calor. Todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagir. Mas o frio não existe. Nós criamos essa definição para descrever como nos sentimos se não temos calor. E o estudante continuou: e existe a escuridão, professor? Ele respondeu: sim, existe. O estudante respondeu: novamente o senhor comete um erro. A escuridão também não existe. A escuridão, na realidade, é a ausência de luz. A luz pode ser estudada, a escuridão não. Existe até o prisma de Nichols para decompor a luz branca nas várias cores que a compõem, com suas diferentes longitudes de ondas. A escuridão não. Um simples raio de luz atravessa as trevas e ilumina a superfície onde termina o raio de luz. Como pode saber quão escuro está um espaço determinado? Com base na quantidade de luz presente nesse espaço, não é assim? Portanto, a escuridão é uma definição que o homem desenvolveu para descrever o que acontece quando não há luz presente. Finalmente, o jovem perguntou ao professor: professor, o mal existe? E o professor respondeu: lógico que existe. Como disse desde o começo, é só ler as manchetes. Vemos ações terroristas, crimes e violência no mundo o tempo todo. E o estudante respondeu: o mal não existe. Pelo menos não existe por si mesmo. O mal é simplesmente a ausência do bem, como nos casos anteriores.
O mal é uma definição que o homem criou para descrever a ausência de Deus. Deus não criou o mal. Não é como a fé ou como o amor, que existem como existem o calor e a luz. O mal é o resultado da humanidade não ter Deus presente em seus corações. E como acontece com o frio, quando não há calor, ou a escuridão, quando não há luz. Por volta dos anos 1900, esse jovem foi aplaudido de pé, e o professor apenas balançou a cabeça, permanecendo calado. O diretor da universidade dirigiu-se àquele jovem e perguntou qual era seu nome, e ele respondeu: Albert Einstein. Cada descoberta nova da ciência é uma porta nova pela qual encontro mais uma vez Deus, o autor da vida. Aleluia. No livro do Apocalipse, no capítulo 22, verso 16, o Senhor afirma: Eu sou a brilhante estrela da manhã. O Senhor Jesus fez essa afirmação no final do referido livro, após descrever a majestade do Filho de Deus, sua posição de glória junto ao trono do Pai, ser adorado pelos anciãos, pelos 4 seres viventes, por anjos e serafins. Aparece como o guerreiro vitorioso de todas as batalhas contra o diabo e seus exércitos. No final de todos os conflitos infernais, o Cristo e Senhor afirma com autoridade e poder: Eu sou a brilhante estrela da manhã. Nos séculos passados, quando não havia os instrumentos sofisticados de hoje, os valentes guiavam-se pelas estrelas. Enfrentavam a escuridão da morte para terem rumos certos na longa jornada até chegarem ao porto seguro, tão almejado. Eu me lembro de alguns versos de uma poesia que diz: No meio das ondas, o nauta mais forte pergunta às estrelas: Qual o seu norte? Pois bem, assim como as estrelas guiavam os marinheiros de outrora, Jesus é a estrela que nos guia, nautas, apontando-lhes a direção que nos leva ao porto seguro da salvação da nossa alma. Jesus é a estrela que aponta o rumo para as almas cansadas, que lutaram com as ondas bravias deste mundo tenebroso. Almas com corações despedaçados e desanimados. Guia lares desfeitos pelos problemas domésticos. Guia e abençoa filhos abandonados, enfermos abandonados nas sarjetas, crianças esperando por um copo de leite e um pedaço de pão. Homens e mulheres desorientados e aflitos, partindo para a eternidade sem o brilho da estrela. Jesus, Tu és a estrela que consola, que enxuga as lágrimas, que alivia as dores, que liberta os oprimidos, ilumina as trevas, vence o pecado, aniquila o demônio e suas astúcias e devolve paz para os atribulados de coração. Jesus, Tu és a estrela que guia as almas sem rumo e perdidos, que conduz os corações sem esperança para os braços de Jesus. Tu és a estrela que renova as forças do cansado, que abençoa na travessia do oceano bravo deste mundo ingrato, que acalma as tempestades de problemas e lutas, acalma os ventos uivantes da nossa dor. Jesus é o braço forte que nos sustenta no fragor da batalha, que nos abençoa com doce calmaria, que cura nossas feridas, nos mantém no caminho santo e, se dele nos desviarmos, nos toma pela mão e nos torna ao caminho abandonado. Como fez com os magos do Oriente que, em lugar de Belém, foram para Jerusalém, por isso a estrela apagou e só voltou a brilhar quando retornaram ao caminho certo, isto é, Belém. Aleluia. E agora, eu gostaria de orar com você a oração feita pelo pastor Enéas Tonini, que diz:
Jesus, minha estrela, dirige a frágil nau da minha vida. Guia-me para o alto da tua felicidade. Apaga os meus pecados, sustenta-me com tua forte mão. Enche-me do teu espírito para a batalha que me espera. Ilumina meu caminho, pois tu és a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que eu possa ser como a lua, que não tendo luz própria, recebe do sol a forte luz e a transmite silenciosamente para a alegria dos homens. Guia-me para a batalha do serviço do teu reino. Quero trabalhar para a tua glória e amar os perdidos, guiá-los ao porto seguro da tua salvação. Quero brilhar neste mundo perdido e sem esperança, para que todos experimentem a doçura da tua salvação. Quero brilhar de tal maneira para que os homens, vendo a esperança que tenho, glorifiquem a nosso Pai que está no céu. Como o nauta, continuo com meus olhos firmes na estrela, seguro na mão do Senhor. Não importam as ondas, o vento, a tempestade. Sei que contigo estou na rota certa e logo chegarei ao porto seguro da tua salvação.